Você nem sabe por onde começar. Tenho estado aqui por anos, lendo histórias das desgraças de outras pessoas, nunca pensando que eu seria a pessoa escrevendo algo assim. Mas aqui estou, sentada nas ruínas da minha vida, tentando processar o que aconteceu há apenas algumas semanas. Meu marido, meu ex-marido agora, me expôs na frente de toda a minha família durante o jantar de ação de graças, e as consequências têm sido nada menos que catastróficas. Sei que vou ser destripada nos comentários e provavelmente mereço, não estou postando isso por simpatia. Talvez eu só precise colocar para fora. Talvez eu queira que alguém, qualquer pessoa, entenda como as coisas saíram do controle de uma maneira tão absurda. Estou casada com Jason há 8 anos. Nos conhecemos na nossa metade dos 20 anos e, honestamente, ele era o tipo de homem que a maioria das mulheres sonha. Sólido, confiável, engraçado de um jeito seco, com um bom emprego, emocionalmente estável. Ele não era extravagante, mas fazia-me sentir segura. Na época, segurança era o que eu mais queria. Eu acabara de sair de um relacionamento com um cara manipulador que me traiu, e eu queria o oposto, alguém que nunca me machucasse. Jason era esse cara. Durante anos, tivemos o que parecia um casamento perfeito por fora. Casa nos subúrbios, 2 filhos, um cachorro, pijamas de Natal combinando. Organizávamos churrascos no bairro, íamos colher maçãs no outono, e enviávamos aqueles cartões de boas festas exageradamente alegres. Mas, se eu for brutalmente honesta, em algum momento, eu enjoei. É uma palavra tão estúpida para algo que destruiu minha vida, mas essa é a verdade. Jason era consistente, mas talvez até demais. Nossa vida era rotina. Previsível. Comecei a sentir como se fosse invisível, como se fosse só mãe e esposa, e nunca eu. Eu ansiava por emoção, aquele tipo de faísca que se vê nos filmes, as borboletas que eu não sentia há anos. Foi aí que reconectei com Ethan, um antigo amigo da faculdade pelo Facebook. Ele era charmoso, aventureiro, sempre viajando, postando fotos dele escalando montanhas ou festejando em grandes cidades. Mandar mensagem para ele começou de forma inocente, só colocando o papo em dia, rindo dos velhos tempos. Mas lentamente a conversa mudou. Elogios, comentários furtando, mensagens tarde da noite quando Jason estava dormindo ao meu lado. E antes que eu percebesse, eu estava em um caso emocional, depois um físico. Durou cerca de 6 meses. Eu me convenci de 1000 mentiras para justificar. Que era só diversão. Que não significava nada. Que eu podia dividir minha vida, ser uma boa esposa e mãe, enquanto escapava para quartos de hotel a cada poucas semanas. Ethan fazia-me sentir viva de uma forma que Jason não fazia há anos. Com ele, eu não era só mãe. Eu era desejada, emocionante, vista. Mas, no fundo, eu sabia que estava andando numa corda bamba. Jason é incrivelmente observador e eu não sou tão boa em esconder as coisas quanto achava. Ele começou a perceber pequenas inconsistências. Porque eu ficava até mais tarde no trabalho, porque de repente ficava tão protetora do meu celular. Ele nunca me acusou diretamente, mas eu sentia a suspeita dele fervendo. O que eu não percebi foi que ele estava juntando provas silenciosamente, pacientemente. O dia de ação de graças sempre foi uma grande coisa na nossa família. Meus pais fazem o jantar e ambos os lados da família se reúnem. Tias, tios, primos, avós, crianças correndo por todo lado. É caótico, barulhento, acolhedor. Jason geralmente cortava o peru enquanto todos se reuniam ao redor, e era uma daquelas tradições de filme que sempre entrava nos álbuns de fotos da nossa família. Este ano, parecia tenso. Jason ficou quieto a manhã toda, mas eu achei que era por stress. A casa estava lotada. Tinha futebol na TV. O cheiro na cozinha era como o céu. E eu tentava fazer papo fiado enquanto cuidava para as crianças não destruírem a sala da minha mãe. Todos sentamos à mesa. Uma longa mesa cheia de cadeiras incompatíveis. Meu pai deu seu tradicional brinde de agradecer pela família, saúde e bênçãos. Todo mundo aplaudiu. Os pratos foram passados, risos preencheram o ambiente. E então, Jason esclareceu a garganta. Ele se levantou. Lembro que ele tinha uma expressão calma, quase assustadora. Meu primeiro pensamento foi que ele ia fazer um brinde, talvez agradecer aos meus pais por receberem. Em vez disso, ele disse: quero compartilhar pelo que sou grato neste ano. Sou grato pela clareza, por finalmente ver a verdade, e sou grato que, depois de hoje à noite, não precisarei mais viver uma mentira. O ambiente ficou em silêncio. Os garfos ficaram suspensos no ar. Meu estômago caiu. Ele pegou um monte de papéis impressos do bolso do casaco. Meu coração começou a bater forte porque eu sabia. Eu não sabia o quanto ele sabia, mas sabia que era ruim. Jason colocou os papéis na mesa como um dealer de póquer.
Para quem não sabe, minha esposa Sara tem-me traído há 6 meses com um cara da faculdade. Aqui estão as mensagens, os recibos de hotel, até algumas fotos que ela esqueceu de apagar. O mundo virou de cabeça para baixo. Minha mãe respirou fundo. A cara do meu pai ficou vermelha de raiva. Minha irmã murmurou, meu Deus. E eu? Eu não conseguia respirar. Sentia todos os olhos em mim. Sentia o sangue escorrer do rosto. Eu gaguejei alguma coisa. Nem me lembro mais o que. Negando, inventando desculpas, não importa, porque Jason continuou. Calmo como sempre. Eu não queria estragar o feriado de todo mundo, mas também não queria fingir que nada tinha acontecido. Sara, você me humilhou tempo demais. Agora, você pode lidar com as consequências na frente de todos. E então, ele se sentou, pegou o garfo, e começou a comer como se não tivesse detonando uma bomba nuclear no meio do jantar de ação de graças. A sala explodiu. Minha mãe começou a chorar. Meu pai começou a gritar comigo sobre valores familiares e como você pôde. Minha irmã imediatamente tomou o lado do Jason, dizendo que ele merecia coisa melhor. Meus primos cochicharam uns com os outros. Até minha avó olhou para mim como se fosse uma estranha que ela nunca tinha visto. Corri para fora da sala, tranquei-me no banheiro, e chorei até meus olhos ficarem fechados de tanto inchaço. Depois daquela noite, tudo se desfez numa velocidade assustadora. Jason saiu no dia seguinte e levou as crianças para a casa do irmão dele. Ele entrou com o pedido de divórcio na semana seguinte, porque tinha provas concretas do meu caso. O advogado dele me destruiu na negociação. A guarda, na maior parte, para ele. A casa, ele fica com ela. Eu tenho direito de visitas, mas até isso parece frágil. Minha família também virou contra mim. Meus pais estão decepcionados. Estão preocupados, mas parece que estão afogando. Meu pai mal fala comigo. Minha mãe evita-me ver. Minha irmã não atende minhas ligações. No trabalho, de alguma forma, soube se tenho sido assunto de fofoca sussurrada na sala de descanso. Enquanto isso, Jason está prosperando. Gostaria de poder dizer o contrário, mas é a verdade. Ele perdeu peso, começou a treinar, parece melhor do que há anos. Está sorrindo mais, realmente rindo com as crianças nas fotos que posta online. Está se reconectando com velhos amigos, saindo mais, vivendo sua melhor vida. As pessoas comentam coisas como, você parece tão feliz, o divórcio caiu bem em você. E eu? Estou sozinha num apartamento minúsculo, passando os olhos por aquelas fotos com lágrimas nos olhos. Ethan desapareceu no momento em que tudo explodiu. Bloqueou tudo, desapareceu de mim. Eu nunca fui o futuro dele. Eu era só uma distração. Achava que buscava emoção. O que encontrei foi solidão, vergonha e os destroços de tudo que eu já tive. A pior parte não é perder o Jason, embora isso já seja ruim o suficiente. A pior parte é perceber o quão mais feliz ele está sem mim. Por anos, eu me convenci de que eu era a cola que mantinha nossa família unida, que eu era quem dava vida à nossa rotina. Mas, na verdade, eu era o peso que a puxava para baixo. Ele está melhor sem mim. As crianças estão melhor com ele. Minha família o respeita mais do que a mim agora. Eu me tornei a história de advertência sussurrada nas reuniões. Não seja como a Sara. Não jogue fora algo bom por uma diversão barata. E talvez eles tenham razão. Talvez eu não mereça perdão. Mas eu não consigo parar de reviver aquele momento de ação de graças na minha cabeça. O som de garfos batendo. O silêncio que seguiu às palavras dele. O olhar nos rostos dos meus filhos quando perceberam o que estava acontecendo. Eu destruí o mundo deles por nada. Então, aqui estou, digitando no vazio, esperando que, talvez, alguém que leia isso pense 2 vezes antes de cometer os mesmos erros que eu. Porque, acredite, a empolgação desaparece, mas as consequências ficam para sempre.